Oh, aleluia. Louvado seja Deus, hoje nós estamos aqui para celebrar a união dos nossos irmãos, a irmã Bernadette e o nosso irmão Zé Tomás, presbítero Zé Bonifácio, que estão completando 55 anos, diminui um pouquinho, 55 anos de casado. Isso não é para qualquer um, né? A gente sempre fala que casamento não é coisa para um jovem só, né? Mas para dois. E casamento não tem como ter uma terceira pessoa envolvida, porque é como andar de moto, né? Só cabe dois. Se colocar três no meio, a gente cai. Amém? Amém. Eu quero deixar uma breve palavra que está em Provérbios, capítulo de número 18, versículo de número 22. Provérbios de número 18, versículo de número 22. Glória a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo de número 18, versículo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou pode acompanhar aqui pelo telão, que vai dizer assim: quem encontra uma esposa descobre algo excelente, recebeu uma bênção especial do Senhor. Amém? Podeis vos assentar. Eu vou pedir para o senhor Zé, mas a irmã Antônia sentar nos dois primeiros bancos aqui. Amém? Os homenageados têm que sentar na frente, né, irmão Zé? Né? Ô, glória. Amém. Tefão pode sentar também, se quiser. Amados irmãos, a trajetória de um casal, ela tem várias facetas, né? A gente conhece, passa a nutrir um sentimento, e depois a gente fica noivo, depois a gente casa. No tempo do irmão Zé e da irmã Antônia, eu acredito que foi dessa forma, né? Conheceu, namorou, noivou, casou, né? Muito diferente dos dias de hoje, né? Que nos dias de hoje, primeiro tem a lua de mel, aí depois que quer casar, né? Primeiro tem a lua de mel, depois quer casar. E na época deles não era bem assim não, né? Na época deles era mais rígido o negócio, o pai e a mãe pegavam mais no pé, chegava mais junto, né? Aquele negócio todo. Mas o irmão Zé Bonifácio e a irmã Antônia, eles não nasceram no lar evangélico, eles se conheceram lá atrás, né? O seu Zé foi trabalhar lá na casa da irmã Antônia, né, seu Zé? E tal, foi trabalhar lá, e aí viu a irmã Antônia lá novinha lá, acho que essa aí eu vou, viu? E tal, né? Né, irmão Zé? E tal. E aí, com o passar do tempo, eles acabaram contraindo núpcias. Foi uma vida fácil? Não foi. Vieram os filhos, e com os filhos vêm as dificuldades, porque educar um filho não é fácil, né? Até hoje, nos dias de hoje, a gente fala que está se tornando cada dia mais difícil se educar um filho. E problemas eles têm até hoje, né, irmão Zé? Né, irmão? Até problemas tem até hoje. Mas hoje existe uma terceira pessoa no casamento deles, que fez com que esse casamento durasse tantos anos, né? Que há 30 e tantos anos atrás essa pessoa entrou na vida deles, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Hoje as pessoas querem ter um casamento, mas a pessoa principal, o elo principal do casamento, elas não querem ter ele lá, que é o cordão de 3 dobras, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nessa noite nós comemoramos aqui 55 anos de uma cumplicidade, de um amor, e a gente comenta lá em casa, a gente comenta aqui na igreja, comenta lá em casa,
O seu Zé vai na rua ali, e o irmão Antônio já fica lá no portão vendo se ele está vindo, se ele não está vindo. Tá os dois na rua, tá um na rua, tá o outro também. Às vezes o seu Zé quer ir na feira, bater um papo com os amigos dele, tá lá o irmão Antônio, mas o Zé não chega de jeito nenhum, não sei o quê. O que seu irmão tá arrumando? Né? Vai para Alfenas, tá o seu Zé junto lá também. Vai para não sei aonde, tá lá o seu Zé junto. Não deixa de jeito nenhum, né, seu Zé? Não larga a bênção de jeito nenhum, né? Né? Verdadeiramente o Senhor segurou o anjo, igual Jacó, né? E tal. Dessa bênção é minha, né? Isso aqui ninguém leva, não. Glória a Deus por isso, né? E para mim, tenho 13 anos de casado, fizemos no último domingo, né? A gente tem o seu Zé e a irmã Antônia como espelho para nós nesse tempo todo de unidade, né? Porque é o casal que eu conheço mais longevo no casamento. Que eu me lembre, na minha memória, eu não lembro de outro casal que tenha tanto tempo de casamento assim, como eles têm, e que tem essa cumplicidade, esse amor e essa vivência juntos. Então a gente agradece muito a Deus, porque eles já congregam conosco aqui já há 3 anos, né? 3 anos conosco aqui, e a gente lembra quando a irmã Antônia passava ali mancando, né? Indo lá para quadrangular. E aí um dia ela perguntou: eu posso assistir um culto aqui? Falou: irmão, fica à vontade e tal. Aí entrou e tá aí até hoje com nós, né? E a gente vai lá na casa deles, lá tem sempre aquele bolinho de fubá, que lembra a nossa infância, né? Aquele bolinho de fubá, o café adoçado do seu Zé, né? Que nunca viu açúcar, que é café dele. Mas... de pó não. Mas a palavra, ela vai nos dizer que aquele que encontrou uma esposa recebeu uma bênção especial de Deus. Aquele que encontra alguma coisa quem busca. Quem não busca não vai encontrar nada. Aquele que encontrou, busca. Quando nós estamos buscando Jesus, nós o encontramos. Por isso que a palavra diz ali, ó, não está lá. Não, peraí. Onde é que está? Não é aqui mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando nós buscamos algo e o nosso coração está imbuído naquilo, nosso coração está buscando aquilo de coração, nós vamos encontrar, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis. Aquele que me busca, me encontra. Então, para que nós possamos encontrar o nosso par, aquela pessoa que vai caminhar com nós, e isso eu falo para aqueles que não são casados aqui hoje, primeiramente você tem que buscar do Senhor. O companheiro verdadeiro você encontra no Senhor. O resto é aventura. O resto é aventura. Para você que é solteiro, para você que está namorando, para você que está noivo, se esse namoro não veio da parte de Deus, ele é uma aventura na sua vida, porque você não tem a certeza do que virá lá na frente. Mas quando o Senhor ele traz alguém para a sua vida, ele traz para somar. Ele traz para fazer com que essa pessoa caminhe com você até a eternidade, até o dia que Jesus voltar. Mas quando a pessoa não vem do Senhor para a tua vida, o inimigo ele tem brechas na sua vida para a divisão. Ele tem brechas na sua vida para trazer a discórdia, porque enquanto se namora tudo é muito bom, enquanto se namora tudo é gostoso, o escondido é gostoso, o passear é gostoso, tudo é muito bom. Agora vai viver junto para ver. Vai passar um tempo de doença entre o casal para ver quem é quem. Vai passar um tempo em que a escassez financeira chega e bate na tua porta. Um está desempregado e o outro trabalhando. Vai lá, tem um tempo em que os dois estão desempregados. Vai ter um tempo em que vence os filhos e falta o dinheiro do leite, falta o dinheiro da fralda. Vai ser um tempo em que
o marido ou a esposa envereda com fofocas com os vizinhos, e às vezes acredita mais no vizinho do que no próprio marido, ou o esposo e a esposa envereda pelo caminho do vício, ou vai também naquele tempo em que os filhos envereda por outros caminhos que não são os caminhos do Senhor. Aí você vai ver quem é quem. Aí você vai saber com quem realmente você casou. Porque a máscara do namoro é muito bonita, a máscara do noivado é muito bonita, mas quando se está junto, as máscaras tendem a cair. E pode demorar por um tempo, mas elas caem. E aí você vai ver quem é quem. Para se ter 55 anos de cadeia, todas as máscaras possíveis aqui foram caídas. E eles permaneceram juntos na mesma fé. A irmã Antônia conta para nós que primeiro foi ela para a igreja, né? Primeiro foi ela. O seu Zé falava assim: amanhã eu vou. O jeitinho dele, né? Amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Mas chegou um dia que Jesus falou: meu filho, é agora. Você tem que vir agora. Eu preciso de você agora. E o seu Zé veio para a casa do Senhor. E ao todo são 5 filhos, né, irmão? 5 filhos. Que não foram fáceis de criar, tenho certeza disso, trabalhando na roça, correndo atrás, não foi fácil para o seu Zé trabalhar na roça, irmã Antônia trabalhar e criar 5 filhos. São quantos netos, irmã Antônia? Uns 20 netos já, né? Não é isso tudo não? Uns 10 né? São 4, 5 netos? 4, 5 netos que estão olhando para esse casal com 55 anos de casado e deve pensar assim: será que eu chego lá? Porque eu, com 51 anos de idade, com 13 de casado, eu fico pensando se eu vou chegar nos 25 de casado. Eu fico pensando se eu vou chegar até lá. Porque se Jesus não voltar, a intenção é chegar, mas eu fico pensando: meu Deus, o seu Zé está fazendo 55 anos de casado, será que eu chego? Mas a Lucimara chegando aos 25, e eu não estou falando de questão de separação não, eu estou falando de questão de saúde, de idade, de chegar. O seu Zé é o nosso ancião aqui da igreja, e eu sempre falo para ele: seu Zé, o verdadeiro pastor desta igreja aqui é o Senhor, porque o Senhor é o mais velho de nós. É o Senhor que, quando eu estou meio atribulado aqui, que eu estou precisando de alguma coisa, eu vou lá na casa do Senhor, deito naquele sofá, e às vezes o Senhor fala algumas coisas para mim lá, o Senhor nem sabe o que eu estou pensando, mas Deus usa o Senhor para falar algumas coisas para mim lá, que eu uso aqui dentro da igreja. O seu Zé é o nosso presbítero, nosso ancião aqui da igreja, é uma pessoa com quem eu tenho aprendido muito, e eu tenho muito amor e carinho, né? E sempre falo para ele: o Senhor é o meu pai, porque eu não tenho pai mais vivo, né? O Senhor é um pai para mim, e eu considero o Senhor sabe que eu considero o Senhor como um pai de verdade, né? A irmã Tonha, ela sem saber, ela falou que não queria chamar-se ela de Tonha hoje, não. A irmã Bernadette chegou aqui na igreja, aí o Ricardo foi lá na minha casa, né? Aí chegou lá, bateu a porta lá, eu desci, fala que é o filho da Bernadette. Eu falei: mas quem que é Bernadette? Não conheço Bernadette nenhuma. Isso, a irmã Antônia já está voando aqui na igreja. Não conheço Bernadette nenhuma. Quem que é essa Bernadette? Aí estou conversando com ele lá, estou falando: quem que é esse cara, gente? Esse cara falando dessa Bernadette aí, Bernadette. Eu falei: irmão, não é por nada não, eu não conheço nenhuma Bernadette. Não, só a Tonha. A irmã Tonha lá e tal. Eu conheço a irmã Tonha, a Bernadette eu não conheço não, ué. Tamanha intimidade que a irmã Tonha, né, fez com que nós costumou chamar de Tonha, né? Aí todo dia eu só chamo ela de Tonha. Aí hoje eu perguntei: só quer que chame só de Tonha? Ela falou: não, quer que chame Bernadette. Eu falei: então tá bom. Mas dificilmente a gente vai lembrar que ela chama Bernadette, né? Nós chamamos de Tonha todo dia, né? Então não tem como, né? Mas eu quero agradecer e louvar ao Senhor, porque pela vida desse casal, pela vida dos filhos, pela vida dos netos, os genros, né? Noras, né? E louvar a Deus, porque em momento algum eu gostaria de dizer para vocês, em momento algum nesses 3 anos que eles estão aqui,
E mais o tempo que eles passaram também, né, em outro ministério, eles deixaram de orar por vocês. Sempre o alvo de oração deles aqui era sempre a saúde da irmã Antônia e a vida de vocês. Eles nunca deixaram de orar por vocês. Às vezes a irmã Antônia ela tem uma mania de ficar ligando pra gente, né? Aí ela liga pra gente toda hora e tal. Ô pastor, o senhor podia ligar, orar pela Andréia, o senhor podia orar pelo Carlinhos, o senhor podia orar pela minha neta Laís, o senhor podia orar pelo não sei quem, pela Valdete, pela Claudete, e vai falando o nome de um monte de gente, mas aí guardar o nome de todo mundo, então eu já falo, Senhor abençoa a família da irmã Antônia e todo mundo lá, é o Adalto, é todo mundo, e nós vamos abençoando todo mundo em nome de Jesus, né? Porque guardar o nome de todo mundo não dá, eu não guardo nem dos meus parentes todo mundo, então é difícil guardar todo mundo, né? E eles nunca deixaram de orar por vocês. E eu quero dizer que vocês têm que se sentir privilegiados por ter um casal na idade deles que sai de a pé lá da casa deles e vem. Muitas vezes eu ligo, quer que eu pegue vocês aí? Quer que eu busque vocês aí? Não, precisa não, pastor, nós vamos devagarzinho, andando. Tem dia que eu dou umas brigas com a irmã Antônia também, eu falo com ela, né? Falou, irmã Bernadette, só tem que ir lá no médico lá, fazer uma fisioterapia nesse joelho aí. E ela teimosa, mas o médico não mandou eu fazer, mas vai lá e pede ele. Aí ela fica lá. Aí eu chego lá, e aí, mano, como é que tá o joelho? Tá daquele jeito, pastor. Mas teve um dia eu peguei ela no pulo. Vou contar, peguei ela no pulão. Tô lá na casa dela esperando os bolinhos ficar prontos, o telefone tocou. Oi, mano, tudo bem? Como é que tá e tal? Tô bem e tal, tô isso, tô aquilo, mas falando que é o papagaio na chuva, né? Aí eu falei, tá. Aí liguei, né? Depois eu liguei pra ela. Aí ela, alô? Como é que você tá, irmão Antônio? Ai, pastor, tudo daquele jeito. Ô, irmão Antônio, pode parar, viu? Como é que pode falar com os outros? E só tá bem, que não sei o que, pra falar comigo só tá. Alô, quase sem voz, mas peguei só no pulão. Eu estava só observando a senhora na cara da senhora aí, só pode parar que está aí, viu? E tal, né, irmão Antônio? Peguei no pulão, rapaz. E tal, acho que fazer de boco, faz não, e tal, mas é irmã Antônia, a gente vai aprendendo com ela, né? O dia que eu estiver meio assim, que eu não estiver querendo conversar com ninguém, ligou, vai meio, eu tô mais ou menos aqui, então. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para o senhor, irmão Zé, que o senhor encontrou uma pedra preciosa, e o mais importante disso tudo, o senhor cuidou dessa pedra preciosa. O Senhor cuida dessa pedra preciosa. Quantas pessoas que a gente conhece, né? Que estão, como diz o outro, na idade do lobo, né? Aí quer trocar a companheira de uma vida inteira por uma novinha que só quer a aposentadoria da gente, né? Quantas vezes a gente vê isso aí acontecer? Quantos casais que a gente vê com 30, 40 anos de casado se separarem e vocês se mantiveram firmes aí? Mantiveram firmes, né? E a gente louva muito a Deus por isso, porque em tempos em que a internet tem feito casais se separarem, jogos aí de Free Fire, de não sei o que, esses jogos online tem feito pessoas se separarem, né? Se você nem telefone não tem, é tranquilão demais, coloca o chapéuzinho de pagodeiro dele e vai para a praça ali, senta lá um bocado com os amigos, volta. E aí, irmão, tô lá no portão. O Zé até agora nada. O Zé, não entendendo o Zé, não. O Zé não me levou hoje, não. Outro dia eu encontrei com a irmã Antônia aqui na porta da igreja. Vai, irmã Antônia, só tá sozinha, cadê o irmão Zé? Não, que eu vou fazer a unha. É toda vaidosa essa irmã Antônia. Ei, glória a Deus. Né? E ela falou, eu falei para ela, irmã Antônia, nós vamos fazer o culto da senhora dia 28, porque aí eu já aproveito e faço o meu também. Ela não quis, não, quero sozinha. É só meu, vou fazer dia 25, é só eu. Dia 26, aliás, é no dia certinho, dia de culto. Aí nós até mudamos o culto de libertação para culto de ação de graças. Glória a Deus por isso, né? E a irmã Antônia encontrou no seu Zé o ombro amigo que toda mulher precisa ter. Encontrou no seu Zé a força de um homem guerreiro que lutou pela família, que luta pela família, né? Que com todas as adversidades que acontecem, mas ele está firme ali, ele não deixou em momento algum a peteca cair.
né? Hoje às vezes eu falo assim com ele, né? Às vezes eu chamo ele, Zé, igual nós somos lá em Alfenas, né? Falei, Zé, vamos lá em Alfenas comigo, vamos fazer a obra lá comigo? Ele, vamos embora. Vamos lá em São Gonçalo? Vamos embora. Vamos embora. E nós fomos para lá. E vamos fazer a obra. Zé marreta de dar um doido. E o dia que ele ficou nervoso aqui, não sei se vocês já viram o seu Zé nervoso, não. Os filhos já devem ter visto, mas eu vi uma vez e eu falei, misericórdia. Um dia chegou um cara aí, o cara começou a fazer uns escândalos aqui dentro. Aqui. Ele virou pro cara, você fica quieto aí, senão você vai embora, viu? E tá, botou o cara no lugar dele aí. Eu falei, ô glória a Deus. É o obreiro que nós precisávamos aqui na igreja. E tal. E ele botou o cara ficou assistindo o culto quietinho aí, não foi, Zé? O cara assistiu o culto quietinho. Ele vira pra mim e fala assim, pô, apóstolo, eu queria fazer mais na igreja e tal. Eu falei, Zé, o senhor dando um sabão de vez em quando em alguém aí, eu já fico satisfeito. Zé, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. O senhor já faz muito aqui na igreja por nós. Só do senhor estar aqui com nós já ficamos felizes demais da vida, demais da conta. E nós já passamos aqui muitas coisas juntos, né, Zé? Nós já passamos muita coisa junto aqui, juntamente com a irmã Antônia. Então, assim, a irmã Antônia, o irmão Zé encontrou a princesa dele, que se tornou a rainha dele, né? E a irmã Antônia encontrou o ombro amigo que toda mulher precisa ter. Toda mulher precisa ter um marido que seja uma pessoa responsável e que cuida da esposa, porque a Bíblia fala, marido, amai vossas esposas, e mulheres, sejais submissas a vossos maridos. E a submissão não é pisar no pescoço da mulher, não é a mulher, você tem que, o homem falar, você tem que fazer, você tem, isso aí não tem nada a ver com submissão. Quem te ensinou isso aí te ensinou errado. Submissão é o marido proteger a mulher, que é a parte mais frágil do casamento. E frágil não quer dizer que é fraca, porque uma casa sem a mulher que edifica o lar é uma casa que cai. Então a mulher é forte, mas ela precisa de cuidado para ela permanecer forte. Ela precisa de cuidado para ela permanecer sendo uma coluna, sendo forte. Se nós não cuidarmos das nossas mulheres elas vão arriar. Por isso que a palavra diz, marido, amai, porque quem ama cuida. Quem ama zela. E frágil e fraca são duas palavras totalmente diferentes. E a aliança simboliza isso, porque quando Jesus morreu naquela cruz, a aliança simboliza algo que não tem abarroamento, não tem rachadura. A aliança deles de 55 anos pode às vezes ter ficado um pouco fosca e tal, mas vai lá, passa um pano e ela volta a brilhar novamente. Porque, como eu acabei de dizer, o casamento ele não é feito só de coisas boas, não. Tem dia que é luta. E quando você vai casar, o padre, o pastor, ele vai perguntar para você, é na alegria e na tristeza, é na doença e na saúde, é na riqueza e na pobreza, e é até que a morte o separe. Ele vai perguntar isso para você. E a pergunta de $1 milhão é essa: você está preparado para responder algo assim? Você está preparado para responder que você quer passar a vida inteira com aquela pessoa? Porque é muito fácil, no momento de festa, todo mundo, não, eu quero. Outro dia eu vi um vídeo, eu achei assim, uma falta de respeito do cara com a mulher. Foram cortar o bolo, o cara enfiou a cara da mulher no meio do bolo. A mulher saiu ali, eu falei, o casamento acabou ali. Acabou ali. Aí eu fui ver os comentários, né? Todos os comentários que eu vi, as pessoas falaram, tanto homens quanto mulheres, se eu fosse essa mulher, pedir anulação desse casamento agora. Todas as pessoas que estavam ali, homens e mulheres, comentando a mesma coisa. O que sustenta o casamento é o cordão de 3 dobras: Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra vai dizer que 3 coisas vão perdurar no final: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. E Deus é amor. Se o amor não estiver no casamento,
porque a palavra diz que o amor tudo suporta, tudo crê, tudo vence. Se não tiver amor, vai até um certo ponto. Vai até um certo ponto. Não é a sexualidade que segura um casamento. Não é eu ter muito dinheiro que segura um casamento. O que segura um casamento mesmo é Pai, Filho e Espírito Santo. E os dois, o casal, serem tementes a Deus. É isso que vai fortalecer um casamento. Se não for assim, você pode tentar, e a gente vai ver aí, gente com 40 anos separando. Incompatibilidade de gênios, viveu 40 anos junto para falar que depois de 40 anos não tem mais compatibilidade. Viveu tantos anos junto, não tem mais compatibilidade, não dá mais, não tem mais jeito. Nós não conseguimos ficar debaixo do mesmo teto 5 minutos. Mas então, quando namorava, tinha. Aí não desgrudava, né? Às vezes o pai, mas a mãe tinha que jogar até um pau de água fria para poder desgrudar. Aí depois que casa, não suporta mais o outro. Nós temos um exemplo claro aqui de que quando Deus está no negócio, não se rompe. O cordão não se rompe. E eu quero agradecer a Deus por esse casal que é tão importante para essa igreja, para essa comunidade. Quero agradecer a Deus pela família que eles construíram juntos. Quero agradecer a Deus pela saúde que Deus tem dado a eles, para poderem comemorar 55 anos de casado. Quando você irmão Antônio dá uns puxão de orelha, dá, né? É que ela fica com ciúme do senhor. Ela fala assim: o Zé saiu, não levou eu. E tal, mas é amor, viu, seu Zé? Pode ficar tranquilo que é amor, viu? Às vezes eu ligo para a irmã Antônia lá, falei: irmã Antônia, seu Zé está sentado no sofá sem camisa, não tá? Ela: pastor, tá. Então agora vai falar que é para vestir a camisa, tá ventando frio. E tal. Aí, glória a Deus, né? Louvado seja Deus. Mas eu quero agradecer muito a Deus, porque Deus levantou o seu Zé como obreiro dessa casa, como presbítero dessa casa, e como presbítero dessa casa, nós exigimos que ele seja tratado com todo respeito, por ser o mais antigo entre nós, e por ser aquele que tem mais experiência entre nós aqui. Nem eu, nem a apóstola, nem a pastora, nenhum de nós tem tanta experiência de vida como tem o seu Zé e a irmã Antônia. E nós, mais novos, temos que pegar eles como exemplo. Temos que pegar eles como exemplo, porque a vida deles não foi fácil. Talvez hoje eles saem, vão ali, passeiam um pouquinho e tal, mas dificilmente eles faltam de um culto na igreja. Às vezes tem irmãos que estão bem de saúde, que tem perna boa para andar, que está tranquilo, não vem no culto. Mas eles podem estar até chovendo, que eles estão chegando aí. Meu seu Zé, com aquele guarda-chuva, mas parece um guarda-sol desse tamanho assim, vem, tampa nós todo mundo, aquele guarda-sol dele e tal, mas vem. Aí tem dia que está chovendo mais forte, eu vou lá buscar eles e tal, e mesmo assim não quer que eu busque não. Eles querem ter a independência deles de estarem no culto. E eu acho isso interessantíssimo, porque às vezes gente que pode estar aqui, tem um pingo de chuva, não, tá chovendo lá em Cabo Verde, chovendo pedra lá, não vou no culto não, mas eles não, eles estão sempre aqui. E isso mostra o porquê Deus é fiel na vida deles. Isso mostra o porquê que Deus tem guardado a vida deles, o porquê Deus tem feito maravilhas na vida deles. Então essa é a palavra que eu gostaria de deixar nessa noite para eles, e dizer, irmão presbítero Zé Bonifácio, irmã Bernadette, que Deus é com vocês. E eu trouxe até minha Bíblia nova aí hoje, só para celebrar esses 55 anos de casado. E eu espero que nós que somos casados, que nós aprendamos a respeitar uns aos outros, respeitar o nosso cônjuge, respeitar o nosso namorado, a nossa noiva, o nosso noivo,
como Cristo respeita e ama a igreja, porque vocês são um exemplo do amor de Cristo pela igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.